Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, colaboradores, inscritos e não inscritos, para que compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Relato de hoje: A Vingança da Mulher Caveira. Meu nome é John Sanders. Fui policial há muitos anos e, depois que me aposentei, resolvi cuidar da minha vida, que agora ficou bem pacata em meio a muitos dias de pescaria. Isso tudo, é claro, foi fruto de muito trabalho. Pelo menos nos meus 2 primeiros anos de aposentadoria, eu não tive o que reclamar. Ainda me lembro do meu último caso, desenterrados dos velhos arquivos da polícia, para cair em minhas mãos nos meus últimos dias de atividades. Aquele caso foi bem macabro e assustador. Às vezes eu ficava me perguntando como Harry veio parar na porta da delegacia em plena madrugada. Enfim, isso foi há alguns anos, e depois disso passei vários dias tentando entender todos aqueles fatos, mas acabei me conformando. Um certo dia, o Sr. Holstein apareceu em minha casa com uma história mais macabra do que os piores pesadelos que um homem poderia imaginar. 10 homens haviam desaparecido e depois disso apenas seus corpos foram localizados, um a um. Havia um outro problema: todos os corpos foram achados sem suas cabeças. E isso estava deixando os moradores da cidade do Novo México apavorados. Segundo os mais supersticiosos, era o fantasma de uma mulher, Maria do Rosário, a mulher demônio ou a mulher com cara de caveira, que, segundo eles, havia matado aqueles homens. O mais assustador em tudo isso é que essas mortes ocorreram na mesma cidade, coincidentemente, e nos horários mais sombrios. Sim, sempre na calada da noite, para deixar esse caso ainda mais macabro. Depois de um breve diálogo, então o Sr. Holstein começou a falar sobre essa aparição demoníaca. Uma mulher caveira. Sim, um fantasma de uma mulher com cara de uma caveira, que alguns homens e também algumas mulheres juraram tê-la visto flutuando nos arredores áridos e desertos da velha cidade. Assim então eu juntei algumas tralhas e umas peças de roupas para em seguida partir para o Novo México, pois eu nunca havia investigado um caso tão macabro. Nem em meus vários anos de experiência como policial foram o suficientes para aliviar o medo de uma história tão sinistra como essa. Confesso que senti um certo receio para aceitar esse desafio, mas a minha curiosidade falou mais alto. Assim que chegamos então à cidade de Santa Fé, eu e o Sr. Holstein percebemos que os moradores estavam bem assustados. Afinal, depois de tantos corpos encontrados, uma pergunta pairava no ar: quem seria a próxima vítima da tal mulher caveira? Mas eu também tinha as minhas perguntas. Por que eles achavam que seria o fantasma de uma mulher caveira que havia matado esses homens, e não uma gangue de traficantes ou algo assim? Depois de me estabelecer por aqui, então demos início à nossa investigação. É claro que, para começar, eu procurei saber qual a origem da tal Maria do Rosário. Afinal, quem era essa mulher?
Esse foi o primeiro passo para desvendar esse sinistro mistério. O outro era achar as cabeças dos corpos encontrados naquela cidade nas noites das mortes. O Sr. Austen sempre me apoiou, é claro. Então, lá fui eu, novamente, esmiuçar os velhos arquivos da polícia do Novo México, para descobrir que Maria do Rosário, a mulher demônio, foi encontrada morta há 2 anos por sua mãe. A pobre mulher foi violentada e teve sua cabeça arrancada do seu corpo, como exemplo para amedrontar quem cometesse o mesmo deslize. Depois, esses mesmos homens levaram a cabeça de Maria do Rosário para deixar exposta como um troféu em uma sala nunca revelada. Vingança e também a procura de sua cabeça. Os assassinos eram de uma gangue de traficantes que assolavam o local. A pobre mulher fazia o transporte de drogas para os cartéis. Mula é o que eles chamavam aqui no Novo México. A cabeça de Maria do Rosário foi levada por esses maldosos homens. Tudo o que a família queria era achar a cabeça da jovem e enterrar junto ao corpo, pois, para eles, só assim ela descansaria em paz em seu túmulo. Infelizmente, eles desistiram de procurar, diante das dificuldades, e sabiam que os tais homens eram bem cruéis e ambiciosos. Depois de uma breve investigação, nós descobrimos que os homens mortos foram os mesmos que ajudaram a trucidar Maria do Rosário. Essa descoberta me fez tremer de tanto medo, pois será que o fantasma de uma simples mulher teria causado todas essas mortes? Mas o mistério maior era desvendar onde estariam os 10 crânios dos demais homens. Na cidade, todos estavam preocupados, dizendo que, enquanto ela não tivesse sua cabeça, ela não deixaria os moradores em paz. Uma noite, então, enquanto nós líamos alguns arquivos, um homem apareceu aos gritos, dizendo que a mulher caveira havia voltado para se vingar de um dos homens mais cruéis do Novo México, González Garcia. Segundo ele, que trabalhava como empregado de González Garcia, o chefão das drogas por aqui. Sempre soube que o dinheiro era capaz de causar muitas coisas ruins pelo mundo, mas o que eu vi por aqui foi de arrepiar. Rapidamente, nós partimos para tal casa, que mais parecia uma mansão em pleno deserto. A noite já havia chegado. E por aqui as pessoas eram muito supersticiosas. É claro que isso dificultava e muito o nosso trabalho. Quando chegamos à casa de González, que mais parecia uma fortaleza em pleno deserto, tudo que vimos foi um rastro de sangue que se seguia a noite adentro. Algumas cenas nunca saem de nossas cabeças, e essa foi uma delas. Eu e o Sr. Austen ficamos estarrecidos. Havia apenas o corpo de um homem por ali, e pela descrição era de González Garcia, um dos maiores criminosos de todo o estado. Alguém ou algo havia arrancado sua cabeça do seu próprio corpo. Segundo o homem que esteve no nosso departamento, havia sido o fantasma da tal mulher caveira, que eu, sinceramente, sempre ignorei. Mas todos ali sempre diziam que foi de fato o fantasma de Maria do Rosário que matou todos aqueles homens, inclusive esse que eu presenciava ali no meio daquela sala. Enquanto eu esmiuçava os bolsos naquele corpo, o Sr. Austen seguiu aquela trilha de sangue deixados pelo suposto assassino. A escuridão tomava conta de tudo. E foi aí que as coisas ficaram mais macabras ainda. Assim, aos gritos e desesperado, eu comecei a ouvir o Sr. Austen, que me chamava do lado de fora. Os gritos pareciam bem distantes. Mesmo assim, foi possível ouvi-los.
Rapidamente eu abandonei o corpo de Gonzales e fui em sua direção do lado de fora da casa. Caminhei muito até chegar ao suposto local. Então, lá estava, atrás de uma pequena moita, sim, o Sr. Holstein, com os olhos vitrificados. Assim que ele me viu, não conseguiu pronunciar sequer nenhuma palavra, pois sua boca parecia selada de tão apavorado que ele se encontrava. Com uma das mãos, então, ele me apontou. Eu vi. Foi uma cena tão sinistra que nem nos piores pesadelos aquilo poderia existir. No breu da noite, aquela criatura, ou a sombra de uma forma que tinha longos cabelos, mas que no lugar de um rosto era uma caveira. Suas vestes eram bem negras e um tanto envelhecidas, mas eram de um vestido. Aquela então só poderia ser a mulher demônio que os moradores diziam existir. Na escuridão completa, ficamos ali estarrecidos, eu e o Sr. Holstein, com a presença maligna daquela criatura. Ela flutuava, e de suas órbitas, no seu crânio, onde deveriam estar, os olhos estavam duas luzes vermelhas flamejantes. Suas mãos esqueléticas seguravam a cabeça de Gonzales, que ainda gotejava sangue. Eu e o Sr. Holstein ficamos com tanto medo que nem conseguíamos olhar um para o outro. Então, continuamos ali só para ver os próximos passos daquela aberração, que parecia estar tão concentrada em seu ritual que não percebeu a nossa presença. Aos poucos, começamos a sentir uma leve brisa, que foi se transformando em um grande redemoinho. E foi aí que aquela criatura começou a flutuar dentro desse redemoinho que ela mesma pareceu invocar. Nunca tinha visto nada tão estranho e tão macabro. O Sr. Holstein, de tanto medo, começou a chorar em silêncio, dizendo que aquela criatura ia nos descobrir e em seguida nos matar. É claro que eu também fiquei apavorado, mas nos meus anos de polícia aprendi a manter a calma, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu disse a ele que se tentássemos correr naquele momento, ela certamente nos veria. Então, a melhor opção seria permanecermos por ali até aquela bizarra criatura ir embora. De repente, um buraco se formou ali com todo aquele redemoinho. Aquela criatura estava dentro de toda aquela ventania, que não parecia afetá-la, pois ela dominava tudo por ali. Ficamos ali escondidos, inalando aquela areia que se levantou para arder nossos olhos e irritar nossas narinas. Mesmo assim, eu ainda vi aquela aberração jogar a cabeça de Gonzales naquela pequena cratera que se formou ali depois daquela pequena tempestade causada por aquela entidade. Num piscar de olhos, então, a ventania cessou. Só restou aquela mulher demônio pairando ali no ar. Não havia mais buraco por ali, e a cabeça de Gonzales desapareceu como se houvesse sido engolida pela terra. A criatura ainda flutuava quando ela olhava para cima com seus esqueléticos braços abertos, como se clamasse por algo. Foi aí que eu vi, mas se eu dissesse talvez ninguém iria acreditar. Mas isso tudo já não importava mais. Aquela criatura abriu seus maxilares, emitindo um som tão agudo que quase arrebentou nossos tímpanos. Flashes de luzes ficaram pipocando, e de repente aquela aberração desapareceu, sumiu, sem deixar nenhum vestígio. As coisas por ali ficaram tão normais que até mesmo o som de uma folha caindo ao chão poderia ser ouvida. Aonde a criatura estava, a terra parece que nunca foi cavada. O Sr. Holstein havia desmaiado de tanto medo. Eu fiquei ali estarrecido depois de acordá-lo. O que aconteceu? O que aconteceu? Perguntava ele. No dia seguinte fizemos uma verdadeira busca na casa de Gonzales. E lá conseguimos achar um crânio dentro de um pequeno baú.
Havia por ali alguns acessórios ligados à feitiçaria, junto ao crânio, que identificamos como o de Maria do Rosário. Depois disso, levamos alguns homens para vasculhar a área que nós avistamos a mulher demônio naquela noite. Eles cavaram e cavaram. O pavor se confirmou de uma forma bem assustadora. 11 crânios estavam ali soterrados. A cabeça de Gonzales ainda estava intacta e seus olhos de pavor pareciam guardar as suas últimas imagens em vida. Já os demais eram os 10 crânios dos corpos encontrados nos últimos 2 anos. Por aqui, todos são supersticiosos e por isso nunca tentaram investigarem, talvez por medo do desconhecido. Até hoje eu me pergunto, o que seria aquela criatura que desapareceu naquela noite tão macabra que eu quero esquecer e para sempre? O Sr. Austen foi para um hospital. Ele nunca me disse que tinha problemas de coração, mas ele ficou bem. O crânio de Maria do Rosário enfim teve descanso e foi levado ao túmulo da jovem por sua família. Segundo os moradores do local, nessa noite um portal se abriu e o espírito de Maria do Rosário subiu aos céus. Parece que enfim ela descansou. Não sei se continuo com as minhas pescarias. Quem sabe eu investigue alguns outros casos. Tomara que não seja tão macabro como esse. Adeus. Boa noite.